Boa tarde, meus irmãos. Hoje, sexta-feira, dia de nós estudarmos aquela lição que fala muito ao nosso coração. A lição, veja bem, a revista é essa e a lição é a de número 4. A lição 4, ok? Que tem como título: Você pode amar os não amáveis. Não é uma pergunta. Vejam que aqui está uma exclamação. Você pode amar os não amáveis. Para isso, é necessário que a gente entenda quem são esses não amáveis. Esses não amáveis são aquelas pessoas que, no nosso linguajar, gente chata, gente que a gente acha que é alguma coisa que não tem muito a ver com o que a gente pensa. E a lição está baseada exatamente aqui em Gálatas 5, verso 14, e que está transcrita aqui no início da lição. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5, 14. O nosso comentarista, ele vai trazer para a gente aqui vários ensinamentos. E, inclusive, nós vamos falar agora de como isso foi no Gálatas, na igreja de Gálatas, por que Paulo falou isso. E eu vou mostrar para os irmãos o seguinte, como era a situação ali naquela época. Enquanto a liberdade é inerente à vocação cristã para a salvação, ela não deve ser convertida em licenciosidade, isto é, o que acontece quando a liberdade é considerada como uma oportunidade para a carne satisfazer seus desejos. Ou seja, a liberdade só é para mim, os outros não. Democracia só serve quando é para o meu lado. Ou seja, a verdade só é aquela que eu entendo que seja. E também tem uma coisa, se alguma verdade tiver ali, só pode servir para mim, não para o outro. A única contramedida eficiente é servir uns aos outros pelo amor. Segundo Coríntios 13, quando vai falar sobre a supremacia do amor, a gente vai citando ali várias coisas, se eu tivesse que me queimar, que eu tivesse acontecido isso e tudo, mas se não tiver amor, para nada disso serve. Esforço nenhum serve. Aquele sorrisinho mentiroso para com uma pessoa que às vezes está necessitada de um abraço ou de pelo menos posso lhe ajudar? Aquilo que o crente deveria fazer hoje, quem faz é o supermercado. Lá no supermercado o indivíduo está aí na roupa dele, está escrito lá atrás, posso ajudar? Aí você, quando está faltando alguma coisa, não está entendendo onde é que está, aí você chega para um deles e diz, escuta, onde é que se encontra isso, aquilo outro, e ele vai lá e leva lá. E por que o crente que sabe onde está a salvação, o crescimento espiritual e uma vida real, não pega aquele que está procurando alguma coisa ou a própria salvação e não leva até lá? Pelo contrário, muitos fazem como aconteceu lá nos Gálatas. Paulo passou a primeira vez, pregou, os Gálatas aceitaram o evangelho e ele ensinou e tal, depois saiu. Mas depois alguns entraram e começaram a se achar que já eram até apóstolos e começaram a ensinar algo diferente daquilo que é o Evangelho. O Evangelho veio para libertação, salvação, libertação. Ele veio para nos tornar livre. Livre de quê? Da lei. A lei, ela só aponta para o pecado ou para a morte. Acontece que eles
estavam sendo ensinados aquele outro evangelho que eu falei na semana passada. E nós devemos ensinar não algo que escraviza alguém. Normalmente, toda religião, ela tem uns dogmas, uns ritos, que é para prender o indivíduo. O cristianismo não é religião. O cristianismo, ele ensina as coisas do reino. E no reino de Deus, a liberdade é total. Basta dizer que Deus nos deu a condição de escolher aquilo que queremos para a nossa vida. Esse verso 14, essa exigência que eles estavam fazendo ali da circuncisão do povo, ali dos que estavam entrando para o cristianismo, aquela exigência do Velho Testamento, e no Novo Testamento, ali já tinha alguém que queria que aquilo continuasse. Não tem nada que venha dar razão para fazer aquele ritual que é judaico. O judaísmo não é cristianismo. O cristianismo é aquilo que ensina a vida de Cristo. E isso porque, veja bem, olha só como, se é para cumprir a lei, então leia lá em Levítico 19:18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. 2 pontos. Aí vem quem diz: eu sou o Senhor. Isso está escrito lá em Levítico. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é para você gostar do seu vizinho, gostar do seu amigo, do seu parente, do seu colega de trabalho. Porque quem gosta normalmente não ama. Porque gostar, você gosta até o momento em que aquele sabor estiver bom. Depois joga como bagaço fora para ser destruído. E quem ama, ama os não amáveis, que é o que nós estamos estudando hoje. Havia necessidade terrível de que o amor fosse exercitado na igreja Gálatas, pois Paulo dá a entender que havia ali lutas e amarguras entre eles, justamente por causa disso. Só considerava se o indivíduo fosse circuncidado, senão era gentalha, era uma segunda classe. No reino dos céus, para entrar no reino dos céus tem uma régua que não passa os que passam daquela altura da régua, não é? Todo mundo tem que ser dentro daquela régua. Todos são iguais. Não há distinção de pessoa. E Paulo começou então a conversar com eles e veio mostrar que evangelho é esse que vocês estão pregando. Mas como tinham os dois grupos, o grupo que se deixou levar pela conversa fiada daqueles que estavam querendo apenas se promover, e daqueles que queriam ficar fiéis. Porém, aqui nós podemos entender que é o seguinte: discussão sem amor resulta em conflito contínuo. E o que mais interessa para nós é exatamente viver em paz, porque o evangelho de Cristo é o evangelho da paz. Não é um evangelho que eu tenho que matar um montão de gente para poder não ter mais ninguém contra aquela minha ideia. Mas a lição de hoje é muito bem desenvolvida. E nós vemos aqui, irmãos, que mantendo os hábitos, primeiro grupo aqui, mantendo os hábitos, atitudes e relacionamentos espirituais. Porque quando a gente vai manter apenas aquilo que a gente quer, sem um relacionamento com o Espírito Santo, nossos lábios espirituais serão apenas práticas, aliás, nossos hábitos espirituais são apenas práticas religiosas e mecânicas. E aquilo que é mecânico não dá vida, dá movimento. O motor do carro, ele faz com que o carro se movimente.
mas não dá vida ao carro, o carro não tem vida. E nós vemos aqui o comentarista trazendo aqui mais outras informações muito boas. Com quem você anda? Quem influencia você? Aí no caso são os relacionamentos. Se você é daquele que de dizer que o seguinte, fulano hoje está desse jeito por causa das más companhias. A culpa não é dele não, a culpa é das más companhias. Mas quem é que usa essas companhias? E quem é que dá ouvido a essas más companhias? É aquele indivíduo. Então, o que você faz com frequência? O que você rejeita, mesmo que deseje? São justamente os hábitos. E hábitos, meus irmãos, levam a gente a distanciar daquilo que é para ser feito em espírito e em verdade. Você faz automaticamente porque você se habituou a fazer aquilo. E como você age ou reage diante de uma vitória contra a tentação ou diante da maldade de alguém contra você? Isso aí é justamente a atitude. E o fruto do amor traz muito para a nossa compreensão. Nós devemos amar independente de como os outros agem para conosco. O segundo ponto, reconhecendo que Deus é amor e está em nós. Meus irmãos, se vocês leem todas as citações bíblicas, e como eu disse na semana passada, lê as leituras diárias, vocês vão entender exatamente isto. Olha só, Paulo recomenda que vivamos debaixo da vontade do Espírito, sob seu domínio, ou seja, domínio do Espírito, vencendo as inclinações naturais que temos para o pecado. O apóstolo afirma que só é possível a vitória sobre as tentações se vivermos pelo Espírito, ou seja, se o Espírito viver em nós e nos controlar. Consequentemente, ele vai produzir o fruto, ou seja, o seu fruto em nossas vidas. E o fruto do Espírito é o amor. O comentarista segue trazendo muitos ensinamentos para nós, e você pode continuar estudando aqui, lendo, mesmo depois dessa lição, o restante desse segundo ponto, ao ponto de você chegar e entender que a maturidade cristã é consequência, ou seja, resultado de um investimento diário, passo a passo, que fazemos em nosso relacionamento com Deus. Não adianta ninguém chegar e dizer que ele já sabe tudo do Evangelho. Eu estou começando a aprender agora. Muitos começaram também a aprender só depois de velho, porque nós temos que experimentar as coisas normais da vida, principalmente quando a gente tem que aprender que o que deve exalar de nós é o cheiro suave do amor. E isso aí vocês têm por demais de informações trazidas pelo nosso comentarista. Aqui diz, num texto aqui, já na página 26, aqui em cima, diz que, pelo contrário, não impõe condições para fazer o bem ao próximo. É um amor altruísta, é um amor prático. Não se trata de sentimentos, mas de escolha e atitude. O amor, para ele ser vivenciado, tem que ser na prática. E amor na prática tem um nome que era sempre colocado na Bíblia, quando a gente falava sobre amor, era caridade. Caridade é o amor em prática. Amar apenas dizendo que ama e não realizando alguma coisa em favor daquela pessoa amada, para nada disso vale. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 3, de 4 a 7, é um texto que é bastante conhecido por todos.
Então, o amor de Deus é tão grande que ele mandou seu filho vir aqui para ser, como ele mesmo disse, amigo. Amigo é aquele que dá a vida pelo seu amigo. E isso só se faz por amor. Isso só se faz praticando o amor, e foi o que Jesus veio e fez. Ele morreu no nosso lugar para sermos libertos. E por isso devemos amar os não amáveis, ou seja, aquele que mais nos irrita, aquele que chateia mais a gente por causa da forma como ele vive. O verdadeiro cristão decide amar o próximo, seja na família, na sociedade e inclusive na igreja. O crente que não ama o seu irmão não ama a Deus, 1 João 4:20. O terceiro ponto, já estamos quase chegando no final, diz exatamente o seguinte: desenvolvendo uma atitude amorosa. E essa atitude amorosa, meus irmãos, é trabalhar naturalmente. Você tem que esquecer que existe pessoas que nos atrapalham, mas você tem que amar mesmo ele atrapalhando, porque ele é uma criatura de Deus e é um daqueles que Deus quer para levar. Não seja egoísta. O amor não é egoísta. Devemos desenvolver uma atitude amorosa uns para com os outros. Por isso afirmo, diz o comentarista, você pode amar os não amáveis. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo está em nós. Se o amor de Cristo está em nós, nós vamos ter a nossa vida mudada e vamos viver e trabalhar conforme o Espírito de Deus. E o fruto do Espírito, podem ler, que vocês vão exatamente entender o porquê ele é todo divididinho. Tem uma coisa para cada, para explicar cada coisa que a gente deve fazer. O Espírito produz o fruto em nós e as circunstâncias amadurecem o fruto em nós. Portanto, nossas atitudes e nossas decisões favorecem ou dificultam o crescimento do fruto em nós. Embora sejamos fortemente pressionados pelo que sentimos, o que pensamos pode influenciar o que sentimos e o que fazemos pode influenciar o que pensamos. Não há um botão para ligar ou desligar o que sentimos. E muitas vezes somos assaltados por pensamentos que não queremos. Entretanto, podemos decidir como reagir aos nossos pensamentos e sentimentos. E nós podemos então entender que esse compromisso de amar e amar vai glorificar a Deus, vai edificar as pessoas e vai proteger suas emoções das pessoas difíceis, além de ajudá-lo a compreender e orar por aqueles que eles perseguem. Mateus 5,44, vocês podem ler, que vai dar esse entendimento para vocês. Por fim, ficaremos surpresos com nossa capacidade de sofrer, crer, esperar o melhor do outro e suportá-lo enquanto ele não melhora. Mas nós vamos estar sempre prontos para viver uma vida boa e com ele. Que a partir de hoje, sua atitude seja positiva em relação à sua vida. Afinal, você tem uma vida abundante, toda pela frente, conforme João 10:10. Que Deus nos abençoe e estudemos a próxima lição, que é a de número 5. Você pode viver com alegria nos momentos difíceis. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana.